Jesus estava findando o Sermão do Monte quando ele proferiu algumas palavras. No Sermão do Monte, o Senhor nos disse sobre alguns ensinamentos que orientam e ditam a vida cristã. Ele nos ensinou sobre as boas aventuranças, nos ensinou a como orar e a como jejuar, nos mostrou que há uma porta estreita e uma porta larga, nos alertou contra os falsos profetas. E antes de concluir, ele nos mostrou sobre dois fundamentos. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e as não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus nos relata sobre um grupo de pessoas que estavam ali ouvindo as suas palavras, e dentro desse grupo ele divide em dois subgrupos: o grupo daqueles que ouviram e praticaram, e o grupo daqueles que ouviram e não praticaram. Esses dois grupos o Senhor classifica como prudente aqueles que praticaram e insensato aqueles que não praticaram. Ambos estavam sobre o mesmo problema, a mesma dificuldade. Uma chuva forte, um vento que soprava rápido. E diante dessa tempestade, cada um tinha sua casa edificada em um lugar diferente. O prudente tinha sua casa edificada na rocha, o insensato sua casa edificada sobre a areia. As consequências após aquela tempestade foram bem diferentes. Para aquele que edificou sobre a rocha, a sua casa permaneceu de pé. Para aquele que edificou sobre a areia, sua casa virou ruínas. Provavelmente naquele Sermão do Monte, Jesus estava ali alertando e orientando, dando todo o material e ferramenta necessária para que aquelas pessoas pudessem ouvir e praticar a sua palavra, edificando a sua casa na rocha. Mas por alguma aventura, nem todos edificaram sobre a rocha. Alguns escolheram edificar sobre a areia. O que acontece hoje é que muitas vezes a gente vem aos cultos ou abre o YouTube para assistir uma pregação, e o Senhor está ali disposto a nos dar as ferramentas e materiais necessários, mas a gente entra e sai da mesma forma. Talvez um dia você já entrou, já recebeu o material e a ferramenta necessária do Pai e começou a edificar a sua casa sobre a rocha,
mas se cansou devido à correria do dia a dia, devido à má administração do seu tempo. Você percebeu que era um pouco mais difícil e preferiu edificar na areia, mais rápido, menos trabalhoso, menos doloroso. Mas o que a gente pensa é no hoje, no agora, e a gente não pensa que depois pode vir tempestades, podem vir circunstâncias que podem nos derrubar. Os dois povos ali estavam sobre o mesmo problema, sobre a tempestade. E aqueles que tinham sua casa edificada sobre a rocha não sofreram problema nenhum. Já aqueles que estavam sobre a areia sofreram um grande desastre. A tempestade vem para todos. O Senhor Jesus nos diz que ainda é tempo de edificar as nossas casas sobre a rocha. É tempo da gente largar essa construção na areia e voltar a edificar aquela construção que você abandonou há 2, há 5, há 10 anos atrás sobre a rocha. Quando você disse que não queria mais. Mas hoje Ele está disposto a te dar o material necessário, a ferramenta necessária para você começar de novo. Hoje Ele está disposto a te ajudar. Ele é a rocha. Ele é o nosso lugar seguro, firmamente inabalável. Circunstâncias da vida vêm, vida pessoal, vida financeira, amorosa, relacionamento com seus pais, vida profissional e até vida espiritual. Mas hoje ainda há tempo de edificarmos a nossa casa sobre a rocha. Ele se faz presente do nosso lado, esperando que abandonemos a edificação da areia, porque as tempestades irão vir, irão acontecer, nós temos que estar preparados. Às vezes nós venhamos e lembramos somente de Jesus, quando bate a tempestade e a casa cai. A Bíblia nos relata um pouco mais para frente em Mateus, quando Jesus estava num barco dormindo e veio uma grande tempestade, e os discípulos apavorados, sem saber o que fazer, acordaram ele dizendo: Mestre, acalma a tempestade. E quando ele acalmou a tempestade, eles ficaram maravilhados. E infelizmente é o que acontece muito hoje em dia. A gente só lembra do Senhor quando necessitamos. Desperte, edifique sua casa na rocha. Não venha lembrar do Senhor só quando for necessário. Ele está do seu lado, com as ferramentas e materiais necessárias, esperando você levantar e construir. Que o Senhor te abençoe e te acompanhe. Amém.